som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim pelo caminho da neurociência. Enfim. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, o tema é Genéricos pra que te quero. Adriano fala e a mente expande, cada palavra um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto. Você quer ouvir sempre novos episódios, novos assuntos interessantes, se informar sobre as neurociências? Então não deixe de colaborar. Você pode compartilhar o canal e os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho em suas redes sociais. Isso ajuda demais a continuidade do projeto. E você também pode ajudar na construção dos temas, isso tudo enviando mensagens, dúvidas, críticas, elogios. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 22 99 222 1003. Eu aguardo sua mensagem. E quer conhecer um pouquinho mais sobre os meus projetos e também ter acesso a divulgações e informações sobre as neurociências? Siga nas redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E também acessando o meu site www.adrianofreitas.com. Em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, constelação de sinapses, numa só imagem. Certamente você já ouviu alguém dizer que o remédio genérico não funciona igual, não é tão bom quanto o remédio de marca. Inclusive especialistas falando que só o de marca resolve, só o de marca é bom e é eficiente. Você acredita realmente nisso? São muitas perguntas que chegam constantemente sobre esse assunto, né? Pessoas pedindo esclarecimento e também algumas discussões que são feitas sobre essa questão do genérico. E em função disso que eu resolvi fazer o episódio. Quando vocês participam enviando dúvidas, elogios, críticas, sugestões que eu sempre peço, né, pelo WhatsApp, não significa que todo dia, todo episódio eu vou citar nomes e vou fazer as perguntas, né, e responder uma a uma. Mas significa que eu vou fazer um apanhado desses assuntos e gerar episódios esclarecendo a todo mundo, né, porque senão muitas vezes fica inviável responder a cada pessoa. Mas esse foi um assunto recorrente. E eu achei interessante fazer esse episódio para a gente ter esse tipo de esclarecimento. Então, para começar, a gente vai entender qual é a definição de um genérico, né? O que um genérico é, na verdade? Um genérico é um medicamento que ele se baseia num medicamento de marca, né? Geralmente uma empresa particular, ela desenvolve uma pesquisa, um medicamento novo, e lança esse medicamento no mercado. Durante um certo período, alguns anos, ela é a única detentora daquela patente e ela vai explorar esse medicamento e as vendas desse medicamento para poder ter o lucro dela, obviamente, mas além disso também recompor o que ela gastou nas pesquisas e no investimento para gerar aquele medicamento, o que não tem nada de legal, porque elas investem tempo, elas investem dinheiro, principalmente, são milhões investidos em cada pesquisa para gerar um medicamento eficaz, uma inovação farmacológica para determinadas doenças. E é justo que ela tenha a recomposição desse valor que ela gastou, né? Ela investiu nisso, ela tem que ter o dinheiro de volta. Então, elas vão, durante um tempo, explorar de forma única esse medicamento que elas lançaram. Então, em geral, os medicamentos ficam caros, porque elas querem recuperar todo o dinheiro e além de recuperar, ainda tem que ter o lucro, né? Porque indústrias farmacêuticas não fazem caridade, elas são empresas. Então, de fato, acaba sendo um medicamento mais caro, por conta desse investimento que ela fez, mais a margem de lucro. Ok, mas depois de um certo período legal,
né? Existe uma quantidade de anos aí em que ela detém essa patente, e a partir desse ano, né, desse período, há uma quebra dessa patente, né? Ela deixa de ter a propriedade exclusiva dessa patente. Aí outras farmacêuticas passam a ter acesso à fórmula e à patente para que possam produzir medicamentos iguais, né, com os mesmos princípios, e daí fornecer eles aí, né, pela livre concorrência, a preços mais baratos, mais justos e etc. Isso é a definição do que seria um genérico. É um produto, né, um fármaco que deixou de ter uma patente exclusiva e passou a ser produzido por outros laboratórios com as mesmas características. No Brasil, a origem legal dos genéricos está na Lei 9.787 de 1999. Essa lei, ela criou oficialmente a categoria de genérico e ela estabeleceu 3 pilares para que o genérico possa ser realmente comercializado, produzido como genérico. Esses 3 pilares, né, que sustentam a produção do genérico são os seguintes: intercambiabilidade, ou seja, um genérico pode substituir um de referência, um de marca. Ele precisa de comprovação científica obrigatória. Não é só um laboratório chegar e falar, estou produzindo um igual ali que dá o mesmo efeito e pronto e vende. Não é assim que funciona. Tem que ter uma pesquisa, uma comprovação científica que é obrigatória para ele provar que ele realmente é igual, né? Que ele tem a mesma ação do que o de referência. E ele tem uma regulação rigorosa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a chamada Anvisa, que fica constantemente verificando a produção, né, fiscalizando a produção e a fórmula dos genéricos para garantir de fato essa intercambiabilidade, essa comprovação científica que é obrigatória. E aí as farmacêuticas que vão produzir genéricos, elas precisam comprovar 2 coisas principais, que é a equivalência farmacêutica e a bioequivalência. A equivalência farmacêutica significa o seguinte: que o medicamento ele precisa ter o mesmo princípio ativo. Ele não pode trabalhar com outro princípio ativo e se dizer genérico de alguma marca. Não é possível. Ele tem que trabalhar com exato princípio ativo. A dose tem que ser a mesma. Então, se você reparar o genérico, se ele é de 0,8 miligramas, você vai ver que o de marca também tem 0,8 miligramas. Ele vai ter a mesma dosagem para aquele tipo de medicamento e para aquele tipo de aplicação que ele se propõe. E a forma, né? Se o de marca é fornecido em comprimido, o genérico tem que ser comprimido. Se o de marca é em cápsula, o genérico tem que ser em cápsula. Se o de marca é em gotas, o genérico tem que ser em gotas. Então, tudo da mesma forma. E a via de administração também, né? Se o de marca é endovenoso, se é para colocar na veia, o genérico vai ter que ser na veia. Se o de marca é por via oral, são gotinhas ou comprimidos, o genérico vai ter que ser da mesma forma. Ou seja, a fórmula terapêutica entre o de marca e o genérico é a mesma, tem que ser a mesma. O segundo ponto que ela tem que comprovar é a bioequivalência. Ele tem que ser testado, lógico que isso envolve questões bem complexas aí por trás, né? Mas assim, simplificando para todo mundo entender, ele é testado em humanos, ele chega a passar pelas fases de teste em humanos, e para comprovar essa bioequivalência, o laboratório precisa apresentar dados e pesquisas que comprovem principalmente 2 parâmetros ali. O primeiro é o quanto do fármaco chega no sangue, né? O quanto da substância chega no sangue. O medicamento, por mais que ele seja bem feito e bem cuidado, a substância que você toma, né, um comprimido que você toma, a substância ativa ela não vai 100% para o sangue, né? Parte dela consegue ser absorvida, percorre a corrente sanguínea, e outra parte não. Ela não é absorvida. Existe um percentual aí para ser considerado eficaz. Não, isso aí tem muita pesquisa, muita técnica por trás,
para se colocar uma dose que faça com que o que é absorvido já seja o que precisa, né? Existe uma compensação aí. E o genérico precisa ter essa mesma taxa. Então, a mesma coisa que é absorvida pelo medicamento de referência, de marca, o genérico também tem que ter um percentual próximo para poder ser classificado como genérico. E outro parâmetro interessante é o quão rápido ele chega, né? Ele tem X% da substância que é absorvida. Ok, isso bate. Mas em quanto tempo ela é absorvida? Em quanto tempo ela chega na corrente sanguínea? Isso também é avaliado e é importante, né? Então, assim, ela tem que ser realmente bastante equivalente. Só que assim, para ser bem claro e bem sincero, né, bem correto com a informação, eu retomo aqueles conceitos que eu falo no podcast sempre. O humano não é matemático. O fato de eu tomar uma dipirona e ela ser absorvida em X% em tanto tempo, não significa que numa outra pessoa, mesmo da minha família, isso vai ocorrer com a mesma velocidade e na mesma proporção. Tá? Então, por isso que alguns medicamentos fazem mais efeito para uma pessoa do que para outra e tal, porque o grau de absorção e a velocidade também pode ser diferente. E isso pode fazer com que uma pessoa tenha que tomar uma dose maior, outra uma dose menor, mas isso não é uma característica exclusiva do genérico. Até os de marca vão ter absorções diferentes em tempos diferentes, variando de uma pessoa para outra, de caso para caso. Existe uma média, né, um levantamento que é feito nas pesquisas para poder se chegar a uma formulação melhor possível, mas não significa que em 100% das pessoas vai atuar da mesma forma. E aí existe uma margem. Tá? Quando é feita a pesquisa, existe, olha, se tiver absorção de tal a tal, na velocidade de tal a tal, beleza, ele pode ser usado como genérico, porque ele está dentro dos parâmetros legais e técnicos, né, e científicos. Então, por isso, existem todos esses critérios para que dê a segurança de que o medicamento genérico acabe resultando nos mesmos efeitos do que um de marca. Só que, para deixar bem claro a coisa, tá? Existe mágica? Não existe, né? Como é que um laboratório consegue vender um remédio a, sei lá, R$50 e o outro laboratório, aquele mesmo remédio custa 300? Aí tem algumas questões de mercado e de fabricação mesmo, tá? Os parâmetros de bioequivalência, a fórmula farmacêutica, isso tudo tem que estar impecável. Ok, beleza. Mas a substância, o comprimido, não é substância pura. Ele é composto de outras coisas. Por quê? Ele tem que ter a substância, mas ele precisa ter outras coisas também. Por exemplo, o que se chama de veículo, né? Que imagina falando assim muito superficialmente, né? Para ficar bem claro. Você tem a substância, ela precisa chegar num lugar. Então ela precisa ter um veículo, um carrinho que leva ela até o lugar. Esse carrinho, ele pode variar de um fabricante para outro, né? A mesma coisa, você vai da sua casa para o seu trabalho de carro. O outro vai de ônibus, o outro vai de metrô, mas todos eles vão alcançar o objetivo que é chegar no trabalho, certo? Então esse veículo pode ser diferente. Um pode ir com um carro mais caro, o outro com um carro mais barato, um carro mais popular, mas todos vão ter que chegar no seu destino. Esse é o objetivo. Então, da mesma forma, o veículo, ele é um meio que é colocado, é substância para que possa gerar o comprimido, para dar textura, para dar liga, para dar, né, para fazer a composição para que você possa tomar e aí realmente ele levar a substância até você, porque nem toda substância dá para colocar sob a forma de um comprimido, você precisa de ter algo ali, a massinha, para gerar o comprimido, tá? E isso é o veículo. Outras coisas, aí entram corantes para dar tonalidades diferentes ao comprimido, para ele ser melhor identificado.
formatos, uns fazem em forma de bolinha, outro de compridinho, outro de estrelinha, quando é para criança. E aí vão entrando outras coisas. Às vezes a substância é mais amarga, ou deixa um gosto na boca. Aí, para isso não acontecer, se coloca outros materiais para disfarçar esse gosto, alguns até para criança com sabor de fruta, outros para adulto, para só pelo menos anular aquele gosto ruim que fica na boca. Então são elementos adicionais, mas que na verdade não fazem parte da composição, né, da fórmula terapêutica do medicamento. Eles são colocados como aditivos. Isso sim pode variar de um para o outro, desde que não interfiram na forma farmacêutica, desde que eles não interfiram na ação. E que estejam dentro dos parâmetros, obviamente, da agência reguladora. Aí muitas pessoas se detêm nessas características e acham que isso faz com que o medicamento fique diferente. Né? A pessoa, mas eu tomo um comprimido tal, ele é normal. Quando eu tomo outro, fica um gosto ruim na boca. Não é que o medicamento é pior ou é melhor. É porque o de marca, muitas vezes, investiu mais em disfarçar este gosto e colocar... ele gastou mais em substâncias para disfarçar isso. E o genérico, até para conseguir ser mais barato, não. Então, ficam essas diferenças. Mas são maquiagens que são feitas. Não quer dizer que não vai alcançar os objetivos. Uma outra comparação, assim, que é muito grosseira, tá? A coisa não é por esse lado que se analisa, mas só para as pessoas ficarem bem conscientes. Uma bebida alcoólica, por exemplo, uma pessoa pode pegar e fazer uma caipirinha e a outra fazer uma outra caipirinha. As duas vão usar limão, vão usar, né, misturar diversas coisas na caipirinha e que muitas vezes podem gerar gostos diferentes. Uma pessoa ela pode tomar a caipirinha de um jeito, outra de outro, achar uma mais gostosa, outra mais gostosa e tal. Mas, se a quantidade de álcool, o teor alcoólico das duas caipirinhas for o mesmo, não importa se coloca limão, não coloca limão, se coloca chocolate junto, se não coloca, se coloca fruta, se não coloca fruta. Se a pessoa tomar a mesma quantidade desse teor alcoólico, o efeito final vai ser o mesmo, a pessoa vai ficar bêbada. A pessoa vai ter efeitos do álcool, independente do sabor ou de como essa caipirinha está vestida, né? Como ela está disfarçada, não interessa. A pessoa vai ficar bêbada do mesmo jeito se tomar muito. Então é o mesmo caso. O remédio ele vem com uma roupagem. Ele tem a questão da embalagem, da cor, da textura, né, dos veículos, que vão dar algumas diferenças sutis, mas o efeito vai ter que ser o mesmo que o de marca. E assim, no Brasil, quem gerencia, né, e quem define os parâmetros, os padrões a serem adotados pelo genérico é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que eu já falei, né? Internacionalmente, existem padrões que são muito próximos. A gente não faz nada mais flexível ou nada mais sutil. É bem equivalente aos padrões internacionais da Food and Drug Administration americana, que é o chamado FDA, né? E da European Medicines Agency, que é a agência de medicamentos europeia. Também segue esses mesmos padrões, ou seja, a gente não adota no Brasil um padrão mais flexível, ele é um padrão internacional. Então a gente tem que ter consciência que o genérico não é uma versão inferior, ele é uma versão comprovadamente equivalente, testada em humanos, regulada por lei e fiscalizada continuamente. E aí vem os pontos polêmicos, né? Como eu sempre gosto de levantar as polêmicas aqui também. Se existe lei, teste em humanos, bioequivalência, regulação rigorosa, por que ainda tem médico que insiste no de marca? Diz que o genérico não funciona, não é a mesma coisa, que você tem que comprar o remédio mais caro. Por que será? O fato de um médico dizer que o de marca é sempre melhor e que o de genérico não faz a mesma coisa, não serve, você não deve comprar, apesar de muitas vezes ser bem mais barato, você achar num preço bem mais em conta, né? Não necessariamente indica má fé.
tá? E não vou também passar pano. Em alguns casos pode até ser, mas eu não posso acusar ninguém de nada. Então, existem casos que realmente não são. Existem vários fatores que interferem nessa decisão e nessa afirmação. E aí eu vou puxar um pouquinho até aqui para neurociência, de coisas que eu já falei sobre heurísticas e vieses cognitivos. Eu sempre volto nesse assunto aqui. Quem quiser saber mais o que são heurísticas, o que são vieses cognitivos, volta lá atrás, que eu tenho até uma conversa com outro especialista sobre o assunto, né, onde eu explico o que são essas heurísticas e vieses cognitivos. Mas existe uma heurística chamada heurística da disponibilidade, que é o quê? Que é o fato da pessoa tomar decisões e fazer afirmações com base no que fica mais marcado na memória dela. E existe também uma outra tendência, né? Tudo que dá errado, que não dá certo, fica mais marcado na memória, como uma falha, como uma coisa que falhou e que deu muito errado. Já as coisas que deram certo, elas acabam virando rotina e caindo meio que num esquecimento. Então, há uma disponibilidade maior das memórias de coisas erradas, de coisas que deram errado. Então, um único paciente que piora após trocar para um genérico pode pesar muito mais do que dezenas que ficaram estáveis. Então, você pode ter ali centenas de pacientes que ficou estável, deu tudo certo, mas o que deu errado por algum outro motivo, muitas vezes, vai impactar na memória dele a ponto dele achar que o genérico foi o culpado, tá? O que não significa que é um fato. Vocês já devem ter ouvido falar daquela frase, né? 100 pessoas podem elogiar uma pessoa, mas se chega alguém e fala mal dela para você, aquilo tem um peso maior, né? Então é a mesma situação. Ele vai se lembrar melhor dos que deram errado. Mas aí você me diz, mas deu errado. Não, necessariamente. Porque você pode ter aí N diferenças. Você pode ter 2 pacientes com a mesma condição tomando os mesmos medicamentos genéricos. Porém, tem uma estabilidade financeira melhor, né? Tem uma possibilidade financeira maior e acaba sendo cercado de mais cuidados, de mais exames, de mais acompanhamento. E aí, o que está no entorno disso pode fazer a diferença. E aí se atribui ao genérico, ao de marca, quando na verdade pode ser simplesmente porque ele está indo também num segundo especialista de uma outra área que está acompanhando efeitos colaterais. Ele pode estar tendo acesso a terapias que o outro não está, a outros tipos de remédio. Então, assim, não significa que o genérico é culpado de tudo. Uma análise científica ela não pode ser feita de uma forma tão simplista. Os 2 estão tomando genérico, um melhorou, outro piorou, então o genérico é ruim. Não é assim que funciona. Tá, mas qual é a condição financeira deles? Que médico que está acompanhando? Com que frequência está sendo feito o acompanhamento deles? Está sendo ajustado dose? Estão fazendo exames regulares? Isso tudo interfere. E é o próprio organismo da pessoa. Né? Mesmo que as pessoas estejam em condições iguais, o organismo de uma não é igual ao da outra. Um outro fator que pode fazer diferença, eu já falei aqui sobre efeito placebo. Quem tiver a curiosidade, quiser saber mais a fundo, procura o episódio sobre efeito placebo, para não ficar me repetindo, né, e vocês terem um conteúdo mais consistente. O efeito placebo é o quê? Quando a pessoa acredita no tratamento, acredita na medicação, e isso gera fatores, endorfinas, hormônios, neurotransmissores que fazem com que, de fato, não é uma invenção, não é maluquice da pessoa, o acreditar e o apostar de que vai dar certo gera fatores que realmente melhoram a eficácia do que se está fazendo, né? E a resposta ao tratamento. Então isso já é comprovado. Mas da mesma forma que tem o efeito placebo, existe o efeito contrário, o nocebo, que é você ter tipo um preconceito sobre algo, você não acreditar em algo, você desacreditar totalmente
e você acredita que, nesse caso, que o genérico é pior, que ele vai ter menos efeito, que ele pode relatar mais efeitos colaterais. Aí o médico te fala isso, um colega te fala isso, e você vai ficando com aquilo na cabeça e você passa a desacreditar. E ao desacreditar, né, ele faz o efeito contrário no seu organismo. Ele de fato acaba, do final da história, tendo um peso menor. Não porque ele não seja equivalente ao de marca, mas porque o seu corpo está lutando contra ele. Aí fica realmente muito difícil. Isso também é um outro efeito que ocorre. E aí, deixando as teorias conspiratórias de lado, existe a influência estrutural da indústria. Né? Os medicamentos de referência, né, os de marca, eles são protegidos pela patente por alguns anos. E durante esse período, eles investem pesado em marketing, em educação continuada, patrocinada, em presença em congressos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O marketing não é feito necessariamente na televisão para todo mundo ver. Existem propagandas de medicamentos, mas assim, não é esse o foco. O foco é o marketing médico. Quem já foi num consultório, principalmente os privados, e viu aquele pessoal com maletinha, representante de laboratório indo lá? Eles vão, mostram videozinhos, dão brindes, então eles fazem um marketing médico massivo. Né? Isso significa que o médico vai se vender por um brindezinho? Não. Mas da mesma forma que a Coca-Cola, aonde você vai ver a marca da Coca-Cola, e isso foi se expandindo por gerações. Hoje em dia você falou em refrigerante, você lembra de Coca-Cola? Da mesma forma, eles sabem lidar com esse marketing a ponto de você falar em remédio para uma determinada condição, ele lembrar do nome de marca e não do genérico. Né? Então, isso acaba sendo realmente algo massivamente feito a ponto de dar a sensação de qualidade. Então, se a indústria vai ter 20 anos para explorar aquele medicamento, ela vai durante 20 anos massivamente usar o marketing pesado para fixar a marca dela na cabeça das pessoas. Tá? A educação continuada patrocinada, o que isso significa? Que ela vai oferecer palestra, ela vai oferecer eventos, ela vai oferecer cursos gratuitos. Hoje em dia, com o advento da internet, até cursos feitos pela internet, onde o profissional vai ter um certificado, vai ter profissionais de renome, cientistas fazendo esses cursos. Então, se você imagina isso tudo o tempo inteiro sendo feito, aí um médico quer fazer um curso complementar, ganha esse curso de graça, e lá no meio desse curso tá lá a marca presente, entendeu? Significa que o curso vai dar informações falsas? Não, vai dar informações corretas, é um curso útil, vai ajudar o profissional, vai ser bem legal, só que atrelando a marca, sabe? O curso vai estar lá, a propaganda da marca lá naquele curso, o tempo inteiro sendo exibida. Então, no final, isso vai gerando aquela sensação de que a marca é boa. Em determinados casos, eles patrocinam congressos a ponto do médico realmente quase que não ter despesa. Ele vai no congresso, vê novos ares, troca informações com colegas, né, se atualiza, se aprimora profissionalmente, e isso tudo com a marca lá visível o tempo inteiro. Então, realmente, isso vai tornando a marca mais robusta, mais em condições de manter a fidelidade dos seus pacientes e das indicações médicas, mesmo após o período de patente exclusiva. Porque um genérico, para ele conseguir ser mais barato, ele não pode ter esse nível de investimento, porque isso custa muito caro. Você colocar gente para visitar médico, pagar hotel, pagar deslocamento, pagar carro, pagar brinde, pagar congresso, pagar curso para todo mundo, isso sai caro. E não tem milagre. Né? Se eles gastam essa grana, essa fortuna para fazer isso, quem que está pagando isso? Isso não é caridade. Isso está sendo diluído no custo do medicamento. E junto a isso tem aquele material que eu falei, né, para disfarçar gosto, para ter uma corzinha mais bonita, para ter uma embalagem mais bacana. E isso, na maioria das situações, é que vai gerar essa discrepância no valor do medicamento.
Então você fala, tudo que é esmola demais, santo desconfia. Um remédio de marca tá 300, o genérico tá 40. Ah, vou desconfiar, tá muito barato. Mas se você colocar na ponta do lápis tudo que o laboratório de marca tá fazendo para manter a marca dele cara, você vai ver que não é milagre. Ele simplesmente está embutindo no preço do medicamento tudo que ele faz para poder vender mais. Então, é mais ou menos por aí que funciona. E assim, para a gente caminhar para a conclusão, né? Existe um outro fator também que interfere muito, que é a inércia clínica e gestão de risco, que é o seguinte: um paciente que começa com genérico, vai lá, mas um paciente que começa comprando de marca e depois cogita mudar para o genérico, às vezes tanto o próprio paciente, quanto o próprio médico pode ter aquela visão, né? Time que está ganhando não se mexe. Tá funcionando, então vamos ficar quietinho assim para não correr risco. Sabe? Aquela visão de comodismo. Então isso também tem lá o seu grau de interferência. E assim, falando muito honestamente, né? Existem as teorias da conspiração, de que médicos ganham comissão, etc, etc. Sabe, é imprudente afirmar isso, né? Porque, como eu falei, existem outros fatores envolvidos, né? Que são os congressos, coisas indiretas. Mas, assim, pode-se dizer que não ocorre? Não sei. Mas pode-se dizer que ocorre? Também não sei. Então, assim, a gente não sabe e não tem como comprovar, e é algo imprudente ficar falando isso, né? Eu diria que é uma teoria da conspiração. Eu não acredito que na grande maioria dos casos seja uma coisa tão direta dessa forma. Mas existe sim essas questões que eu falei, indiretas, o marketing. E há algo de legal nisso? Não. As farmacêuticas, elas não estão fazendo nada contra a lei, nada imoral em oferecer um curso, em oferecer uma especialização, em oferecer um congresso, em oferecer brindes. Não, é o papel delas, né, de vender a marca. O que elas não podem fazer é oferecer um curso enviesado, um curso com informações científicas falsas. Isso ela não pode fazer. Isso estaria ilegal. Mas não é o que em geral ocorre. Em geral, as informações estão corretas. É só mesmo vincular a marca, divulgar a marca ali naquele momento. Então elas estão dentro do que é possível. O médico, ele corre algum problema em aceitar um curso desse, em participar de um evento desse, em aceitar um brinde? De forma alguma. Ele também está dentro dos preceitos legais. Não tem nada que diga que isso é errado. Só que isso realmente é uma questão de mercado, uma questão de marketing e de quem cai ou não nesse marketing, né? Tem médicos que participam de tudo, ouvem e tal, e na hora de indica o genérico, porque ele sabe que o paciente dele não vai ter condições de arcar com aquele tratamento naquele preço. Então ele vai buscar alternativas mais baratas e que vão ser mais eficazes para o paciente. Já tem médicos que não têm essa visão, essa preocupação, o que não significa que ele esteja sendo mau caráter. Ninguém está falando isso aqui. Então é importante deixar isso bem claro. Então, a resistência aos genéricos, muitas vezes, ela não nasce da má fé. Ela nasce de uma mistura de várias coisas: experiência clínica, funcionamento do cérebro humano, estrutura de mercado e, sabe, de todo esse aparato que é formado pela própria indústria farmacêutica, né, desse marketing. A gente tem que lembrar o seguinte: o médico, ele é muito competente para o que ele estudou, ele está na área dele, ele tem a experiência clínica dele, ele lida com os pacientes, ele sabe que medicação dá, ele sabe o que vai tratar cada condição, cada doença, mas a gente também tem que saber os limites desse médico. Ele não é um pesquisador. Muitas vezes o médico, ele não é ao mesmo tempo um bioquímico, ele não é um microbiologista, ele não está dentro de um laboratório participando de pesquisas com os rigores científicos que se exige. E aí o médico, por exemplo, ele, por mais que ele atenda paciente, digamos, ele está atendendo, vamos chutar aqui, eu penso que seja bem mais que isso, mas vamos dizer, um médico que atende 200 pacientes com regularidade, não significa que esses 200 pacientes tenham o mesmo problema.
né? Cada um vai ter um problema. Um tem um problema, outro tem outro. Um tem um problema mais grave, outro mais leve. Um tem um tipo de coisa, outro tem outro tipo de coisa. Então, desses 200, não são 200 iguais, né? Os que têm a mesma condição, o mesmo problema, no mesmo nível, vão ser, 10. Ou talvez até menos, dependendo da doença, vai ser até 5, 3. Então, com essa visão, ele não tem condições de afirmar algo cientificamente como se fosse no universo do ser humano, né? Ele não tem como dizer que a humanidade, o ser humano responde melhor ao medicamento A ou B com base em uma análise de 3 casos que ele tá atuando no momento, né? Ou no caso de doenças mais raras, né? Então, fica muito difícil você dizer que ele pode ter a segurança de afirmar algo se ele não é um profissional da ciência que está lá fazendo todas as fases de teste de avaliação de um produto. A gente tem que entender esses limites. Então ele acaba, não por má fé, mas sendo mais suscetível a todas essas questões que eu citei aqui. Então a gente precisa ficar atento, né? O problema não é o genérico ser pior, é a forma como as decisões médicas são influenciadas pela memória, pelo contexto e pelo próprio sistema e pelo lobby farmacêutico que é feito, né? Quanto mais a gente entende esses mecanismos, isso tudo que eu falei aqui, a gente sai dessa discussão de minha opinião e sua opinião, né? Opinião versus opinião. A gente entra num campo mais sólido, que é o campo da ciência, inclusive da neurociência da decisão. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da Mente Sem Muro. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Quer colaborar para a continuidade do projeto? Envie o episódio e o canal para os seus amigos, colegas de trabalho, divulgue em suas redes sociais. Vocês nos ajudam muito a manter o podcast no ar. Te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá! No ritmo da ciência vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência, enfim.